Eu sou a professora Selma Botton, da disciplina de Artes na área de Linguagens e suas tecnologias. Hoje a gente vai estudar sobre um dos assuntos mais comentados da atualidade, a inteligência artificial. Nós vamos ver como esse ramo da ciência da computação também se relaciona com as artes, sobretudo com o cinema, em muitos aspectos, mas especialmente nas perspectivas ética e emocional. Vamos lá? Entre a máquina e o humano. Esse é um tema muito querido pelos cineastas, muitos filmes que falam desse assunto, sentimentos, se as máquinas têm sentimentos. E eu gosto muito do exemplo do filme Inteligência Artificial, que é de mais de 20 anos atrás, 2001, do Steven Spielberg. Qual que é assim, um enredo rapidinho? Um casal perdeu o filho pequeno e ele adota um robô, que é um robô menino. E o robô é encantador, uma graça. Até que acontecem alguns problemas, aí eu também não vou falar o final do filme. E essa questão dos sentimentos, ela vem muito à tona, muito forte. E geralmente, nesses filmes que usam esse termo, os sentimentos das máquinas, as máquinas têm sentimentos muito mais nobres que os nossos, né? Dos seres humanos. E o cinema também fala, além desses sentimentos de amor, né? Amor maternal, paternal, filial, também fala do amor romântico, do amor de um casal. Também fala sobre filosofia, sobre ética, sobre o meio ambiente. O cinema, quando fala de máquinas, ele fala de muitos assuntos que são assuntos humanos, mas que muitas vezes são entregues para as máquinas resolverem. Eu gosto muito do exemplo de Matrix. Matrix foi uma série, né? Até recentemente teve mais um episódio, que é um filme muito filosófico, que a gente sai da sessão pensando realmente na nossa existência. Ele é um filme que ele tem referências filosóficas famosas, por exemplo, é a alegoria da caverna, que é quando as pessoas moram numa caverna, elas só veem a própria sombra refletida nas paredes através de uma fogueira, né? A fogueira ilumina e reflete a sombra, elas nunca foram para o mundo exterior. Aí um rapaz, né, ele consegue fugir e ele vê que tem a luz do sol, que tem coisas acontecendo e ele fica em dúvida, né? O que é o real? Será que ele volta, né, para o mundo dele para contar? Será que ele fica no mundo real? E também a outra é aquela frase famosa de Descartes, penso, logo existo, que é o tema do Matrix, né? Será que é tudo nosso pensamento, tudo nossa imaginação? Então esse cinema ligado à inteligência artificial, ele abrange muitas áreas que são áreas humanas. E o cinema não se dedicou só mesmo a representar esses temas tão profundos. Também tem muitas obras muito divertidas que gostam de fazer uma previsão do futuro. Por exemplo, o desenho Jetsons, que é da década de 60. E é divertido você ver os objetos que eles usavam e os objetos que nós usamos agora. É uma viagem assistir esse desenho antigo e comparar com a vida que a gente leva. Essa previsão do futuro nem sempre é tão leve como o dos Jetsons. Nesse filme que eu dei de exemplo, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é da década de 30, que já era pleno capitalismo, essa cena, né, logo no começo do filme, mostra uma máquina alimentadora, que é para o funcionário não parar na hora do almoço. Quando ele está produzindo a peça, ele está sendo alimentado por essa máquina para produzir, né, produzir mais e dar o maior lucro para o empresário. É um pouco assustador, né? Você pensar que as máquinas podem nos tolher em vista do lucro, mas isso realmente é um futuro que a gente vê acontecendo. Houve outros exemplos de ficção também, naturalmente, mas ainda muito mais assustadores, onde os robôs vinham com a intenção de destruir a humanidade. Eles vinham com sentimento de maldade, né, de vingança, de poder, que é mais uma vez o tema das máquinas que têm sentimentos. Às vezes são bons sentimentos, mas às vezes são sentimentos destruidores. E será que a ficção tem um pouco de razão nisso tudo? De achar que realmente as máquinas podem tomar o lugar humano, as máquinas podem vir a ter sentimentos que elas próprias criam? A gente duvida um pouco disso, mas esse ano, no começo do ano, em março, um grupo de centenas de cientistas, empresários do ramo da tecnologia se reuniram e escreveram uma carta pedindo uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. Por medo de quê? Justamente disso, dessa perda de controle, de criar essas máquinas inteligentes, mas tão inteligentes que elas mesmas conseguem se autogerir. Aí, se vocês quiserem ler a íntegra da carta, tem o link aqui. E quase por coincidência, foi lançado também nesse ano de 2023 o filme Oppenheimer,
que é sobre o pai da bomba atômica. Então, um físico, um cientista muito inteligente, né, um especialista na sua área, que ele consegue fazer a fissão nuclear que dá origem à bomba atômica. Então, nesse filme, né, que é a biografia dele, é um filme que traz muita reflexão, porque a ciência não é neutra, nunca é neutra, e ela pode ser usada para muitos fins. E o cientista responsável, ele não pode dizer que ele perdeu o controle da sua descoberta, porque quando ele faz uma descoberta, uma invenção que pode ter um uso para a guerra, né, um uso para a violência, um uso para a morte, ele é o responsável, mesmo que sejam outras pessoas que usaram a sua descoberta. E estamos chegando no finalzinho da aula e eu queria conversar um pouquinho sobre a inteligência artificial e as artes. Não tem como os artistas não usarem, né, as máquinas inteligentes para produzir suas obras. A gente também teve vários exemplos disso em vários filmes, por exemplo, a imagem do filme Invenção de Hugo Cabret, que era um autômato, né, um robô, que ele mesmo desenhava e era uma graça, né? E atualmente, muitas e muitas máquinas já estão sendo feitas para criar obras de arte. Agora pode soltar a vinheta da curiosidade. A curiosidade de hoje é uma banda formada só por robôs, como vocês estão vendo na imagem, né? Então tem o robô que é o guitarrista, o baixista, tem o baterista, e nessa foto ainda não, acho que não tem, mas já tem vocalista robô também. É uma banda alemã de heavy metal chamada Compressor Head, e ela foi criada por um artista, Frank Barnes, em 2012. E ela faz muito sucesso, tem até fã-clube. E assim, o detalhe que são robôs, né? Pra gente é uma coisa divertida, mas não parece tão espetacular. Mas se a gente pensar um pouquinho na história da tecnologia, é uma coisa muito, muito interessante. E se vocês escutarem um trechinho do som deles, eles fazem um som muito bom. E agora é a hora da tirinha, pode soltar a vinheta. Essa tirinha ela fala um pouco sobre a arte e inteligência artificial. O que é o código-fonte? Ah, o código-fonte é a arte, né? É a essência. Mas e o que é a arte? Ah, a arte já não interessa mais. Bom, e para finalizar a aula, eu queria ler para vocês um trechinho de um poema do poeta Paulo Leminski, para a gente refletir um pouquinho sobre esses tempos que nós estamos vivendo agora. Acordei e me olhei no espelho. Ainda há tempo de ver meu sonho virar pesadelo. Bom, estamos encerrando por aqui, só que eu queria lembrar vocês para ir lá no link de Saber Mais e ver outras coisas muito interessantes também sobre esse assunto. Então, tchau e até a próxima.